A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero mais um dia falar um pouquinho da palavra do Senhor e o tema hoje é o seguinte: relacionamentos saudáveis. Sabemos que o ser humano ele foi feito para se relacionar e eu não quero falar nesse vídeo sobre casamento não, tá? Eu quero falar de relacionamentos no geral. Afinal, o ser humano foi feito para isso, foi criado para isso. Sabemos que quando Deus criou Adão ali no Éden, Deus criou ele e a Bíblia diz que na viração do dia, todo dia Deus ia ali conversar com Adão, se relacionar, né? Ter uma amizade. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vemos que então que Deus criou o homem para isso. Então eu quero falar para você nesse momento um pouquinho sobre relacionamentos saudáveis. Sabemos que há vários tipos de relacionamentos, né? Eu citei até no vídeo anterior sobre frustrações que a gente passa por se relacionar com pessoas. Mas eu quero te falar que é possível sim, né? Deus nos unir a pessoas e nós criarmos sim um relacionamento saudável. A ponto realmente de ser um relacionamento que vai somar, que vai agregar na nossa vida. Nós não precisamos nos frustrar totalmente ao ponto de nos isolar, né? Ou de dizer, não quero caminhar com ninguém, não quero ter amizade, porque o ser humano não é confiável. E estamos num tempo, fala a verdade, que as pessoas estão dizendo o quê? Que o melhor amigo do homem é o cão, né? É o cachorro. Mas isso é verdadeiramente mentira, porque a palavra do Senhor diz que em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. Então, quando eu reflito, por exemplo, sobre a amizade de Davi e Jonatas, Davi está num contexto onde Deus havia ungido ele a rei. É claro ali que ninguém sabia, mas Jonatas com certeza ele já sentia algo diferente em Davi. E a Bíblia diz que Davi e Jonatas, assim que se conheceram, eles já amaram um ao outro, né? Um amor realmente de irmão, a ponto de Saul, pai de Jonatas, se levantar contra Davi e Jonatas defender Davi, contar para Davi, Davi, meu pai quer te matar. Então, um relacionamento saudável. Nós precisamos aprender a detectar os relacionamentos. Eu sempre digo que na nossa vida, Deus sempre vai aproximar pessoas da gente que vai nos guiar ao propósito, né? E vou falar a verdade, isso eu vejo por experiências. Tem pessoas que Deus traz, une ela a pessoa certa. Quando eu digo isso, eu falo de amizades, até mesmo relacionamento. E por não saber lidar, por não pedir a Deus sabedoria, por não aprender ou edificar um relacionamento saudável, ela acaba perdendo essa pessoa. E a verdade é que muitas das vezes a gente diz o quê? É porque não era para ser. É porque se fosse meu amigo estava perto de mim. E muitas das vezes, vamos falar a verdade, somos nós que afastamos as pessoas. Relacionamentos saudáveis, mas que a gente, por não ser saudável, acabamos afastando as pessoas. Então quero falar um pouquinho nesse vídeo. Quando a gente fala a respeito realmente de relacionamento, eu já citei no outro vídeo que não é fácil se relacionar com pessoas. Mas é possível sim, nós que somos servos de Deus, eu sempre digo, aprender com o Espírito Santo de Deus a lidar, aprender a saber conviver de uma forma onde nós vamos agregar a vida do outro. Sabemos que a gente não é perfeito, eu não sou perfeita, você também não é, mas a gente pode ser sim parte da vida de alguém, onde a gente vai somar, agregar, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê realmente que Deus se agrada ali de um relacionamento onde um ajuda o outro. A Bíblia diz, por exemplo, que é melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta. O que é isso? É um relacionamento de alguém que quando te vê caído vai te levantar. E eu quero te convidar neste momento, nesse vídeo, a você observar ao seu redor quais são os relacionamentos que você tem tido, né? Com amigos, quem sabe com o seu cônjuge, com a sua namorada. A verdade é, nós precisamos sim observar quem entra na nossa vida, né? Por quê? Porque tem pessoas que muitas das vezes estão na nossa vida e realmente estão agregando, estão somando, são pessoas que vêm para nos ajudar, para nos levantar, e que muitas das vezes, volta a dizer, a gente não sabe lidar, a gente não sabe lidar com isso. Haja vista que a gente sabe que relacionamentos também é necessário, como em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Nos relacionamentos também nós precisamos aprender a respeitar o tempo um do outro, né? Não é porque Deus traz alguém saudável, uma amizade saudável, que a gente vai ficar realmente ali
o tempo inteiro entregue a essa pessoa. Nós precisamos aprender a respeitar o tempo um do outro, né? Cada um tem o seu tempo. Vai ter um momento que esse seu amigo, essa sua amiga saudável, essa amizade saudável, ela vai precisar de um tempo para ela. E nós precisamos ser saudável ao ponto de entender. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê realmente que nós precisamos aprender a cada dia, né? E eu quero te perguntar, será que você tem sido na vida de alguém uma amizade, uma companhia saudável? Ou será que você tem sido, infelizmente, alguém que está atrapalhando a vida do outro? E eu não quero fazer esse vídeo para você olhar para você e se discriminar. Eu quero que você ouça esse vídeo e pare para pensar, porque Paulo diz ali em Coríntios, o Senhor usando ele dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele está falando a respeito da ceia. Mas eu sempre digo que nós temos que nos examinar sempre, porque nós sempre temos coisas a melhorar, sempre, sempre, sempre. Então eu te convido neste momento a olhar em volta e ver quem você tem sido nas relações que Deus tem te proporcionado e quem as pessoas estão sendo, né? Não estou falando para você observar e descartar quem não está sendo bom, mas nós precisamos realmente entender quem está do nosso lado. Afinal, nós somos pessoas que precisamos sim nos relacionar, mas eu quero te lembrar que há um relacionamento principal, e esse relacionamento que vai fazer diferença nos outros relacionamentos. Qual é, Andréia? É o relacionamento com Deus, é a busca, é a comunhão, é a amizade com Deus. É ela que nos torna melhor como pessoa, ela que nos torna cada dia, sabe, essas pessoas melhores, nos ensina a lidar com o outro, nos ensina a lidar com a fraqueza do outro, nos ensina a lidar com a limitação do outro. Então que nós sejamos pessoas saudáveis, né? Eu sempre digo, por exemplo, para quem convive perto de mim, eu digo, eu não sou perfeita, minha casa não é perfeita, meu esposo não é perfeito. Mas uma coisa você vai encontrar aqui, né? Aqui em casa, por exemplo, sempre tem amigos aqui. Eu digo, aqui você vai encontrar pessoas imperfeitas, mas pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. Então, isso também a gente não pode fazer, passar para as pessoas uma falsa perfeição que não existe. Nós não somos perfeitos. Mas as amizades saudáveis irão entender o nosso momento, irão respeitar. Em vez de sair criticando quem somos, irá olhar e dizer, é porque ela precisa de um tempo, ele precisa de um tempo. Então, que nós sejamos essas amizades saudáveis, em nome de Jesus. O mundo, as pessoas precisam de pessoas saudáveis, não perfeitas, mas amizades saudáveis. Aqueles que vão ver um ao outro, quem sabe fraco, caído, e não vai simplesmente jogar uma pedra e dizer por que não presta, não, vai dizer, você é alguém que Deus escolheu, levanta que eu estou com você. Então, essa palavra é para mim primeiro, né? Para mim, mas para você também. Então, reflita, tá bom? Seja bênção, que nós sejamos bênção, né, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento familiar, como mães, como pais, como amigos, tá bom? Que nós sejamos bênção, como patrão, como empregado, né? Você aí que trabalha fora, que tem o seu patrão, não seja para ele algo ruim, mas seja bênção na vida do seu patrão, né? Que ele possa olhar e dizer, eu posso confiar nele, eu posso confiar nela. Como Paulo diz ali para Timóteo, que aquele que trabalha, né, que faça para o seu senhor, naquela época era senhores, né, que faça para o seu senhor como se estivesse fazendo para Deus, né, faça o seu melhor no seu serviço, seja a bênção onde você chegar. Perfeito não, mas sendo aperfeiçoado por um Deus que é perfeito. Então que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que Deus possa encontrar em nós alguém disposto a ser moldado por Ele a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço que você se inscreva nesse canal, eu peço que você compartilhe, porque eu tenho certeza que tem alguém precisando ouvir esta palavra, tá bom? Então compartilha, peço que comente também, né? Se engaje nesse canal, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas vidas, tá bom? Eu sempre digo, eu sempre olho para o meu coração e me pergunto, por que de fazer vídeo? Porque eu preciso me autoavaliar a cada dia, né? Porque eu preciso entender que não é sobre mim, isso aqui não é sobre mim, não é sobre a Andréia. É sobre Deus, é sobre o que Deus tem sobre a minha vida e tem na sua vida. Então, que nós possamos nos comprometer com aquilo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus.